Amados do Titio Gordo, hoje entramos em mais uma análise sintática. Agora são termos integrantes. Vamos entrar e ver todos eles e continuar o nosso estudo da análise sintática, ok? Com calma, tranquilidade, vamos levando essa matéria aí de uma maneira descontraída e legal. Vamos lá então? Vamos lá, pessoal. Continuando nossa parte de análise sintática, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais no assunto, já trazendo o segundo, vamos dizer assim, o segundo assunto aqui dentro, que seriam meus termos integrantes, onde nós vamos ver os complementos verbais, o objeto direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Vamos lá então. Termos integrantes, né, dentro da análise sintática, e onde nós vamos começar com os complementos verbais. Dentro dos complementos verbais, nós vamos ver quem? O objeto direto, primeiramente, que é o termo da oração que completa a significação do verbo transitivo direto, tá? Em geral, o objeto direto, ele não vem introduzido por preposição, tá? Mas do ponto de vista semântico, ele vai indicar o ser sobre o qual recai a ação expressa por um verbo na voz ativa. Fernando vendia livros. Quem vende, vende algo. Livros. Então, o livro seria o meu objeto direto. Os passageiros esperavam o trem. Quem espera, espera algo. O trem. Não. Os dois exemplos não têm preposição, tá? Então, ele me leva para o objeto direto. O objeto direto torna-se sujeito da oração se o verbo estiver na voz passiva. Livros eram vendidos por Fernando. Olha só, lá quando eu transformo para a voz passiva, o livros ali em cima ele seria meu objeto direto. Quando eu transformo para a voz passiva, ele passa a ser o sujeito paciente. Então, na voz passiva ele passa a ser o sujeito. A mesma coisa o trem. O trem era esperado pelos passageiros, ok? Já o objeto indireto é o termo da oração que completa a significação do verbo transitivo indireto. Então, quando eu trabalho com complementos verbais, já diz complementos verbais, complementos do verbo. Quem vai me dar esse complemento é o verbo, então eu tenho que fazer as interrogações ao verbo. Objeto indireto. Geralmente, ele vem introduzido por uma preposição exigida pelo verbo, tá? Do ponto de vista semântico, o objeto indireto indica o ser a que ele se destina ou se refere à ação expressa pelo verbo. Maria gosta de música. Então, quem gosta, gosta de algo. Então, o de música seria o meu objeto indireto. Soraya respondeu a todos os alunos. Então, quem responde, responde a alguém, a todos os alunos. Então, aquele a ali seria a minha preposição, tá? Todos os alunos, fechando a ideia do objeto indireto. Então, as preposições que introduzem o objeto indireto são vazias de conteúdo significativo, funcionam meramente como conectivos, conectando. Então, são elas o a, o de, o em, o para, o com e o por. Aqui eu tenho alguns exemplos. Assistir a filmes, confiar. Quem confia, confia em alguém. Quem assiste, assiste a algo. Escreve, escreve para alguém. Quem gosta, gosta de algo. Quem luta, luta por alguma coisa. E quem brinca, brinca com alguém. Então, dessa forma, eu consigo ver esses objetos indiretos. Há situações em que o verbo ele pode ter como complemento dois objetos indiretos, tá? Nesses casos, os objetos indiretos serão regidos por preposições diferentes. Eu tenho que tomar cuidado, tá? Queixou-se ao médico de fortes dores. Então, quem queixa, queixa algo a alguém, tá? Então, desculpou-se do atraso ao público. Quem se desculpa de algo a alguém. Então, eu teria dois objetos indiretos. Os verbos com dois complementos são aqueles verbos bitransitivos, tá? São verbos que são transitivos diretos e indiretos juntos, tá? E então esses verbos pedem simultaneamente o objeto direto e indireto. Tipo oferecer, oferece algo a alguém, entrega, entrega algo a alguém. Então oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Uma medalha é o meu objeto direto e ao primeiro colocado o meu objeto indireto.
Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregou a declaração, o objeto direto, ao cartório, o objeto indireto. Agora nós vamos ver os objetos constituídos por um pronome oblíquo. Nós estudamos lá naquela parte dos pronomes a colocação dos pronomes, tá? Principalmente os pronomes oblíquos. Então aqui agora nós vamos ver essa utilização. Os pronomes oblíquos, quando funcionam como complementos verbais, eles podem assumir função sintática de objeto direto ou indireto, tá? Os pronomes oblíquos, o a, os as, funcionam como objeto direto. Já os pronomes lelês funcionam como objeto indireto. Só que vocês têm que prestar atenção, o lelês não serve somente para objetos indiretos. Ele pode assumir outras funções de complemento nominal, adjunto adnominal, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Mas quando ele se referir ao objeto, ele vai ser objeto indireto. Os pronomes me, te, se, nos, vos, eles podem assumir tanto a função de objeto direto e indireto. Vai depender da transitividade do verbo que vem com eles, tá? Então, para analisá-los corretamente, basta tentar a predicação verbal, isto é, verificar se tais pronomes completam verbos transitivos diretos ou transitivos indiretos. No caso, os exemplos aqui. O pai deixou-as em casa, tá? Deixou elas, então objeto direto. Pertencem-te todos os presentes. Então aquele te pertence a quem? A eles. Então seria quem pertence a alguém. Então, um objeto indireto. A resposta interessava-lhe. Quem interessa a alguém. Então, objeto indireto. Não me convidaram. Convidaram. Quem convida alguém. Então, aquele me, a mim. Então, ele vai ser um objeto direto. Espero-te na estação. Quem espera algo. Tá? Então, objeto direto. Isto me convém. Quem convém a alguém. A mim. Então, um objeto indireto. Tá? Eu também tenho o objeto direto preposicionado. Eu tenho que tomar cuidado, tá? Pois ele vai se utilizar da preposição, tá? E não vai ser um objeto indireto. Ele vai ser um objeto direto preposicionado. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Com a transitividade do verbo, tá? O objeto direto é termo da oração que completa a significação do verbo transitivo direto. Eu vou ter um verbo transitivo direto, porém eu vou ter uma preposição, tá? E sem ser introduzido por preposição obrigatória. Mas casos há, no entanto, em que o objeto direto pode ou deve vir introduzido por preposição. Eu tenho que tomar cuidado com isso. É importante notar que, no caso de o objeto direto vir introduzido por preposição, esta não é exigida pela regência do verbo. Foi o que eu falei para vocês. O verbo não exige, mas ela vem. Lembre-se de que o objeto direto completa sempre o sentido do verbo transitivo direto, enquanto o objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo indireto. Vamos lá então. O objeto direto deverá ser preposicionado nos seguintes casos: quando for pronome relativo quem com antecedente explícito. Era a mulher a quem ele amava. Ok? Eu vou ter que usar nesse sentido. Quando for representado por um pronome oblíquo tônico, nunca enganaram a ti. Tá? Quem engana alguém, algo. Mas eu estou usando o quê? A preposição. Para evitar ambiguidade, ao dono, o cão nunca abandona. Olha só, então eu estou usando o cão nunca abandona ao dono. Quem abandona, abandona alguém, mas eu estou usando a preposição. Em certas construções enfáticas, o objeto direto pode aparecer preposicionado, tá? O alfaiate pegou do pano, não pegou o pano. Eu quero enfatizar isso. Eles amam a Deus. Como beber dessa bebida amarga? Então, são exemplos que mostram essa construção de enfatizar, tá? Utilizando a preposição. Eu tenho também os objetos pleonásticos. Nos objetos pleonásticos, ele pode ser tanto o quê? Direto como indireto.
Então, muitas vezes, por uma questão de ênfase, que eu quero enfatizar algo, antecipamos o objeto, colocando no início da frase, e depois o repetimos através de um pronome oblíquo átono. A esse objeto repetido, damos o nome de objeto pleonástico ou enfático. Esses versos foi Nicolau que os escreveu de próprio punho. Olha só, eu tenho lá na frente o objeto, tá? Esses versos. Aí eu vou utilizar foi Nicolau que os escreveu. Esse os retoma quem? Esses versos. Então ali esse os seria meu objeto direto pleonástico. As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcharam. Olha só, esse lhes está retomando as suas violetas na janela. Então, toda essa situação, claro que o na janela ali seria um adjunto adverbial de lugar, seria mais as suas violetas. Só que o lhes está retomando esse meu objeto indireto, ok? Então, ele é um objeto indireto pleonástico, ok? Muitas vezes o objeto pleonástico está repetindo a forma tônica do pronome oblíquo. A mim, ninguém me engana. Então, ele está fazendo essa repetição, tá? O outro termo integrante que a gente trabalha é o complemento nominal. Muita gente confunde o complemento nominal com adjunto adnominal. Eu vou fazer um vídeo depois só com essas diferenças, tá? Vamos lá. É o termo da oração que liga a um nome, a um substantivo, a um adjetivo ou advérbio, sempre por meio de preposição, com a função de completar o sentido desse nome. Do ponto de vista semântico, o complemento nominal representa o destinatário da ação expressa por um nome. Declare seu amor pelo Ceará. Olha só, eu estou declarando o quem? O amor por algum lugar, pelo Ceará. A oposição votou favoravelmente ao governo. Ó, favoravelmente. A quem? Ao governo. O torcedor tinha fé em seu time. Fé em quem? Em seu time. Fiquei indiferente à sua culpa, indiferente a algo, à sua culpa. Alguns detalhes que eu já posso trazer para vocês aqui para diferenciar depois. O complemento nominal ele sempre vai trabalhar com substantivo abstrato, ok? E vai ter a sua preposição. Depois nós vamos ver mais essa diferença com o adjunto adnominal. Os nomes que exigem complemento nominal, em geral, correspondem a verbos transitivos, que possuem o mesmo radical. Observe alguns exemplos aí. Amor, aos filhos. Amar, os filhos. Ok? Respeito aos pais. Respeitar os pais. Então eu tenho que cuidar dessa diferença que dá aí na hora da transformação dele. Ok? Uma pequena diferença que eu já vou trazer aqui ó, é entre o complemento nominal e o objeto indireto, porque nós já trabalhamos os dois aqui. Para diferenciar o complemento nominal do objeto indireto, é só analisar que o complemento nominal completa o sentido do nome, um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Já o objeto indireto, ele vai completar o sentido de quem? De um verbo transitivo indireto. Então, lembrei-me de minha terra natal, ok? Então, a primeira frase aqui que eu tenho, quem lembra, lembra de algo. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Já ela manteve seu gosto pelo luxo. Olha o verbo aqui, manteve. Gosto já é o quê? O nome, tá? Então, o pelo luxo está completando esse sentido do nome. Por isso que ele é complemento nominal. Agora nós vamos ver o agente da passiva. Só aqui, trazendo somente o agente da passiva. Essa transformação da voz ativa para a voz passiva, nós já vimos lá nas classes morfológicas verbo, ok? Então, o agente da passiva é o termo da oração que se refere a um verbo na voz passiva, sempre introduzido por preposição. Do ponto de vista semântico, indica o ser que executa a ação verbal sofrida pelo sujeito, ok? Olha só o exemplo aqui. As terras foram desapropriadas pelo governo. O pelo governo é que está fazendo a ação, então ele é o agente da passiva. As terras seria o meu sujeito paciente e foram desapropriadas
é o meu verbo na voz passiva, é o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. O outro exemplo que eu tenho aqui seria o mesmo. O castelo estava cercado de inimigos. Quem é que está fazendo a ação? Os inimigos. Então, ele é o meu agente da passiva. O castelo seria o meu sujeito paciente. E o estava cercado seria o meu verbo auxiliar mais verbo no particípio, minha locução verbal. Tá? Isso aqui seria o meu verbo na voz passiva. Se transpusermos para a voz ativa a oração em que aparece o agente da passiva, este assumirá a função sintática de sujeito. Olha lá em cima a primeira. Ficaria: o governo desapropriou as terras. O segundo: os inimigos cercavam o castelo. Ok? Então, o agente da passiva ocorre geralmente na voz passiva analítica, tá? Quando eu tenho verbo auxiliar mais verbo no particípio. Embora seja o menos frequente, poderá também ocorrer o quê? Na voz passiva sintética, tá? O verbo transitivo direto mais pronome apassivador. Essa turma formou-se de bons alunos, ok? Aqui eu vou ter o agente da passiva, sujeito paciente e o verbo na passiva sintética. Pode acontecer também. Após nós vermos todos os termos integrantes, aí vemos tudo, verbo, como é que funciona o verbo, vai pedir o objeto direto, objeto indireto, ok? Complemento nominal, agente da passiva, show de bola. A próxima aula nós veremos então o que? Termos acessórios, aqueles termos que eu tiro lá, posso tirar, não vai fazer falta nenhuma. Nós vamos ver na próxima aula. Vamos lá, me acompanha aí, dê o seu like, um beijo do gordo para vocês, até mais.